A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é tremenda, que é tudo de bom. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título é Sua vida é de santidade diante de Deus? Porque é importante, é necessário, é fundamental que as nossas vidas estejam no altar. Porque muitas vezes acontecem coisas inesperadas. Às vezes é uma aprovação de Deus, às vezes é uma cilada do mal, mas quando a gente tem santidade com Deus, a providência, o livramento ou o milagre chega. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver isso na vida de uma mulher. Lá em Atos 9, do 36 ao 43. Essa história é linda, essa história é uma orientação, essa história é um despertamento para a minha vida e para a sua. A ressurreição de Doca. Já pensou? A pessoa morrer e ser ressuscitada? Só o poder de Deus que faz isso. Mas quando a gente tem compromisso com a palavra, quando a gente luta para estar diante de Deus com retidão, que não é fácil, porque nós somos falhos, mas não é impossível. O milagre chega. E em muitas situações, o livramento chega. E nos seus sonhos, a bênção chega. E no impossível, o milagre acontece. Glória a Deus. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Doca. Esta estava cheia de boas obras, esmolas que fazia. A Bíblia diz que ela estava cheia de boas obras, de esmola. Esmola é fundamental, mas não é só isso. Diz que ela estava cheia de boas obras, cheia de boas obras. Obras implica na minha e na tua vida retidão, fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A Bíblia diz que o que afasta o homem de Deus é o pecado. Então vamos cada dia se afastar do mal. Porque o que é pecado? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Então essa mulher estava cheia de boas obras. Então sua dignidade era linda. Ela se dedicava às coisas do Senhor. Isso é um exemplo para mim e para você. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-a lavado, levando ela a depositário num quarto alto. Ela teve enfermidade e morreu. E colocaram ela num quarto. Morrer acontece, é natural, é o final da minha vida e da sua, né? A gente morre, quando chegar o dia de morrer, morre. Mas também existem horas que o Senhor traz de volta. Porque quem tem a chave da morte e do inferno na mão, está lá em Apocalipse, é o Senhor. A chave de duas coisas terríveis. Então é esse Deus que eu e você tem que servir. É esse Deus que eu e você tem que ter boas obras como Doca tinha. Glória a Deus. E como Lida era perto de Jopa, Lida era uma cidade. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando que não se demorasse em vir ter com eles. Eles entenderam que naquele lugar que estava perto dessa cidade, Pedro estava. Pedro era um discípulo. Pedro era usado e ousado na palavra de Deus. Pedro tinha compromisso com a palavra. E quando eu e você está com alguma necessidade, a gente ora. Mas se você tem uma pessoa que você sabe que tem seriedade com Deus, peça para orar também. Quanto mais oração, mais poder. Veja que eles chamaram Pedro porque sabia do compromisso que ele tinha com Deus. As pessoas que têm compromisso com Deus, Deus anda com elas. E os milagres também. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e roupas que Doca fizera
quando estava com elas. Aquelas mulheres estavam chorando, mas também estavam mostrando o legado de Doca, as coisas boas que Doca fazia para Pedro. O que é que eu e você tem de bom diante de Deus? O que é que a gente tem feito pela obra? O que é que a gente tem feito pela nossa vida espiritual? O que é que a gente tem feito pelo nosso próximo? Tem orado pela família? Tem estado fazendo obras abençoadas diante de Deus? Porque a referência de Doca, aquelas viúvas mostraram ao homem de Deus. E tudo isso conta para o Senhor fazer o milagre. Lembre-se do título. Sua vida é de santidade diante de Deus, porque a de Doca era. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aqui diz que Pedro tirou todo mundo, porque naquele momento era uma oração entre Pedro e Deus. Às vezes tem pessoas que atrapalham a nossa oração, não tem fé, não tem compromisso com o Senhor, não tem santidade com o Senhor. E aqui diz que só ficou Pedro e ela. E ali Pedro orou. Um homem de Deus orou. Como é importante, como é correto, como é santo estar perto de um homem e de uma mulher de Deus. Porque ele orou, em seguida mandou ela se levantar. Ela se levantou e ficou sentada. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende a importância de estar perto de um homem e de uma mulher de Deus? Aí você pode dizer, mas Pedro foi discípulo. Sim, naquela época, sim, tem homens e mulheres de Deus hoje, que andam com retidão diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Ele ressuscitou. Ele foi para o céu e disse que coisas maiores a gente faria, se tivesse fé. Ande com pessoas de Deus. Tenha retidão, santidade com Deus. Porque essa mulher tinha, o legado dela era lindo diante de Deus. Por isso que Pedro estava ali perto e o Senhor mandou Pedro para fazer o milagre através de Pedro. É importantíssimo a gente ter obras de santidade, ter dignidade com o Senhor e andar com homens e mulheres de Deus. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou ela viva. Ele foi, chamou todos e apresentou a Tabita viva, que também chama-se Doca. É muito importante estar perto de homem e de mulher de Deus. É muito importante eu e você ter uma vida de santidade diante de Deus. E para terminar, e foi isto notório por todo a Jope, e muitos creram no Senhor. Depois desse milagre, muitos creram no Senhor. O Senhor tem um propósito com cada situação. Aquela enfermidade de Doca tinha um propósito. E tinha pessoas ali que se entregaram ao Senhor, creram no Senhor. Então também eu não sei o que você está passando, mas tem um propósito. Aguenta firme e adora. E tenha boas obras diante de Deus. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Ali Pedro ficou muitos dias com aqueles homens e aquelas mulheres de Deus. Você já pensou os cultos de adoração, de glorificação, agradecendo a Deus pela ressurreição de Doca? Deus tem milagres para mim e para você. Só é a gente ter santidade com Deus. Só é a gente ter vida com Deus como Doca tinha. Só é a gente andar com Deus, crer em Deus e ter fé, né? Porque Pedro foi um homem de fé e Doca ressuscitou. Tem milagre para mim e para você. O importante é ter obras de dignidade diante de Deus. E do jeito que Deus fez o milagre na vida de Doca, Ele faz na minha e na tua. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.